pessoal, eu sou Sheila, médica veterinária anestesiologista, e hoje o nosso episódio é de extrema importância, de relevância para os tutores, altíssima relevância. Eu sou a Kátia, médica veterinária, clínica e cirurgiã geral e especialista em medicina felina. Nós vamos falar sobre anestesia, o que mais incomoda, assusta todos os donos, os pais dos nossos pets. Olá, eu sou Marilda, médica veterinária, gastroenterologista. A gente está aqui na cafeteria e bistrô Que Bueno, em Porto Alegre, na Mostardeiro, bairro Rio Branco, para falar com vocês sobre um assunto excelente que as meninas já falaram, que é a anestesia. Muita gente tem dúvidas. Se você é tutor, se é estudante de veterinária, se é veterinário, fica com a gente que a nossa conversa vai estar boa demais. Lembrando que a gente tem os canais, que é no Instagram café.convetes e também a página no YouTube, onde a gente coloca o vídeo na íntegra lá para vocês. Quando nós, médicos veterinários, falamos com os pais de pet, o seu animalzinho vai ter que passar por cirurgia. Qual o maior medo? A anestesia. E aí vem a pergunta, doutora Sheila. Qual é a diferença de anestesia inalatória para uma anestesia injetável? Será que existe anestesia injetável? Então, pessoal, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que elucidar aqui, né? Na realidade, a medicina veterinária, ela mudou muito, né, nos últimos anos, assim, muitíssimo, né? E antigamente a gente não tinha a quantidade de especialidades que a gente tem hoje. E o que acontecia? Antigamente o médico veterinário, né, ele tinha que fazer tudo, né? E existia o que a gente chamava de anestesia injetável. Não é que ela não exista mais, ela ainda existe, né? Mas graças a Deus as coisas evoluíram e entrou um profissional chamado anestesiologista. E junto com o anestesiologista entraram outras técnicas, né, seguras, muito mais seguras. Então, né, o que a Kátia perguntou a respeito a diferença entre anestesia injetável e anestesia inalatória, e a gente vai falar sobre outras técnicas também, porque a gente está falando só sobre técnicas. A primeira diferença é o seguinte: geralmente quem faz, né, é o próprio clínico, enfim, que está ali, e a outra quem faz é um profissional, né, que fez uma especialidade, que fez uma residência, enfim, e está ali único e exclusivamente fazer isso. Então essa já é uma diferença fundamental. Eu podia aqui falar sobre farmacologia, mas eu acho que não cabe aqui, né, porque é uma conversa mais voltada, enfim, para os tutores. Então a gente já começa aí, né, eu pelo menos é aquela coisa, quando a gente vai fazer uma cirurgia, gente, né, eu quero um anestesiologista, né? Mas a anestesia inalatória é anestesia que nem como em hospitais humanos, com os humanos. Sim, na realidade, o que acontece, né? Nos humanos não tem anestesia injetável. Não. A gente tem em humanos, né? Já faz muito tempo já o que a gente chama de anestesia alvo controlada, o que hoje em dia está tentando se encontrar na veterinária, né? E que daí já é uma coisa mais de agora, né? Que hoje em dia se faz o que a gente chama de uma total intravenosa, né? E daí o pessoal confunde a total intravenosa, às vezes os tutores confundem uma total intravenosa com uma injetável. Não, são coisas diferentes, são técnicas diferentes, muito diferentes, né? Os fármacos são diferentes, a maneira como se faz é diferente, os cuidados são diferentes, né? Então, já começa por aí. O que a gente vai falar, na realidade, são técnicas, né? Quando a gente tem, e aquela coisa assim, mas qual a mais segura? Já ia perguntar isso. Vou falar para vocês, foi a minha pergunta na banca, lá na URGS, quando eu me formei, foi exatamente essa pergunta. Qual das anestesias é mais segura e por quê? Foi essa pergunta. Diga para nós agora, a anestesista, a anestesiologista. É que na realidade o que acontece, a gente não vai falar isso sobre anestesia, né? A gente vai falar sobre ter um profissional responsável por isso, que estudou para fazer isso, né? Um anestesiologista. Faz toda a diferença. Sim, imagina, tu tá operando e tu tem que estar anestesiando, ou um estagiário anestesiando. Não, tu tem um profissional controlando parâmetros, arritmias,
toda alteração que o paciente possa ter. Como na medicina humana, é a mesma coisa. Então, é isso que eu digo, né? Se tu for olhar na história da medicina humana, antigamente, há séculos atrás, né, quem é que faziam as anestesias nos hospitais? Eram as irmãs, né? Não eram anestesistas, né? Eram irmãs, as freiras do hospital. E as coisas foram evoluindo, claro. Hoje em dia são médicos. Hoje em dia a gente tem médicos para isso, né? Hoje em dia eu digo há muitos anos já, né? E isso veio também para a medicina veterinária. Então é aquela coisa. Se eu vou fazer um procedimento, eu quero um anestesista para mim, né? Cada um com suas competências, é o que eu digo. A segurança. Isso, então, o anestesista é a pessoa que vai estar lá monitorando o paciente, por quê? Porque nós temos uma fisiologia, e essa fisiologia tem que ser mantida durante o procedimento, o mais fidedigna possível. Então, você está falando em fisiologia. Como assim fisiologia? São os parâmetros, né? Isso. É a pressão arterial, a saturação de oxigênio, é a nossa capnografia. É deixar o paciente mais próximo do normal possível para que não tenhamos alterações e intercorrências pós-operatórias também. Porque não se morre, hoje se morre muito pouco na cirurgia, na anestesia, mas no pós, por complicações de uma anestesia mal feita, a gente pode ter muito. Quais são os problemas? Nossa, isso vai depender mais do nosso paciente, né, que a gente receber. Porque assim, o que acontece? Espera-se, obviamente, que um paciente rígido, né, que vem, vamos supor, um paciente... Sheila, fala o que é rígido, o pessoal não sabe essa palavra. Um paciente jovem, sem comorbidades, né? O que, quando eu falo em comorbidades, sem um problema cardíaco, né? Sem um problema renal, sem um problema hormonal, né? Isso. Quando esse paciente vem pra gente, vamos supor, um paciente lá de 6 meses, que vem para uma castração com a gente, que vem, enfim, obviamente é de se esperar que esse paciente saia perfeito, né? Então, que não aconteça nada. E a gente diz, obviamente, porque a gente nunca pode excluir os riscos de um procedimento anestésico, né? É aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente faz os exames pré, a gente é obrigado a ter os exames pré. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com os tutores, porque eu acho muito importante saber da história pregressa desse paciente, né? Mas um paciente jovem é de se esperar que tudo corra bem. Claro, se é um paciente que vem com intercorrências, como por exemplo, é um paciente cardiopata, é um paciente nefropata que tem problema renal, é um paciente que tem problema metabólico, e é um paciente que está descompensado, isso quer dizer, está com um problema que vem a descompensar esses sistemas, ou às vezes a própria patologia que traz para a cirurgia, é um paciente que pode ter problemas no pós, dependendo de como ele esteja. Mas agora tu falou um ponto super importante, né? Não são, as pessoas têm muito medo, né? Eu estou com um caso assim neste momento. Vou atender uma consulta onde a paciente, a cachorrinha, ela tem vários tumores de mama, uma paciente oncológica, né? E uma paciente idosa, né? 13 anos. E aí, a mãe dela, né, a responsável, não quer anestesiar ela, quer que a gente faça só o controle da dor. E não quer um oncologista também, e não quer uma anestesista, e não quer a cirurgia. Por quê? Porque a pessoa tem medo da anestesia. Só que, muitas vezes, nós temos pacientes jovens, cardíacos, jovens, renais também, e isso não é dito. E a maioria dos pacientes idosos acabam não indo para uma sala de cirurgia e sendo operados e tentando resolver o seu problema, porque as pessoas têm medo da anestesia. Eu quero só falar uma curiosidade. Conheci a Sheila há muito tempo atrás, e a primeira cirurgia que a gente fez, ela não vai lembrar, foi uma SRD linda, que com certeza não está mais viva hoje, isso faz uns 12 anos. Ela tinha 17 anos sim, ela tinha um nódulo na abdominal e os veterinários não queriam fazer a cirurgia nela. E aí uma colega me apresentou a Sheila e a gente fez a cirurgia, deu tudo certo.
E ali eu me apaixonei pela Sheila. Me apaixonei, tinha que falar essa história. Então, gente, é aquela coisa, a idade não é um limitador, né? As pessoas vêm com esse medo, assim, a idade... Um estigma, né? É um estigma, a idade não é um limitador. Já anestesiei pacientes com 22 anos, né? E saíram perfeitos. Sim, existem limitadores? Existem limitadores, né? Por isso que é aquela coisa, a gente pede exames. Às vezes um paciente que é um cardiopata, e o cardiologista não consegue, enfim, a gente não consegue botar em dia esse paciente para Estabilizar, né? Estabilizar. É um paciente que não pode, não vai poder ir para anestesia, enfim. Tem paciente sim que não podem. Mas eu vou dizer assim, ó, dentro do nosso universo, isso é uma minoria ínfima, sabe? É muito pequeno, assim. A grande maioria dos nossos pacientes vão e saem muito bem, é muito tranquilo mesmo. Uma casuística frequente, né? A saúde oral. Tá? Hoje, né? Vamos fazer escovação dentária. Não consigo, doutora, fazer escovação dentária. Daí chega aquele cachorro, aquele cachorrinho, aquele gatinho, cheio de tártaro, úlceras orais já. Mas aí as pessoas perguntam: precisa mesmo anestesiar? Precisa intubar? O que é intubar? O que é a intubação? Será que não dá para fazer só uma sedaçãozinha? Pode? Não dá. As pessoas têm medo da intubação. Claro. E isso eu vi mais, assim, depois do Covid ainda, porque tu fala, vamos intubar o paciente. As pessoas, meu Deus, não, isso é para segurança do paciente, né? Então, tipo assim, a intubação, quando a gente fala numa anestesia geral, ela é necessária. Por quê? Porque é aí que a gente vai liberar oxigênio, entregar oxigênio para o paciente, porque um paciente em anestesia, ele precisa sim do oxigênio, né? Ele precisa receber essa quantidade extra de oxigênio, né? Porque os fármacos fazem com que existe uma redução, enfim, não vou entrar na parte agora fisiológica, farmacológica. Então esses pacientes precisam ser intubados, até porque, né, quando a gente faz o procedimento de limpeza, de profilaxia ou de tirada de ou do tratamento periodontal, é feito com ultrassom. Então, é água dentro da boca. Então, o que acontece? Esse paciente aspira esse líquido. Vai fazer uma pneumonia por aspiração. Faz uma pneumonia aspirativa, né? É um paciente que vai contaminar a via aérea. Não pode. Então, esse paciente tem que ser entubado, né? Daí, às vezes as pessoas reclamam, mas ficou com uma tossezinha. Às vezes pode acontecer, claro que sim, mas né? Até pessoas, é uma irritação. É uma irritação, mas isso é uma segurança, né, que nós anestesistas temos com o paciente, e é uma coisa assim, isso não existe como ser diferente, tem que ser assim, numa anestesia geral. Sheila, eu quero saber o seguinte, explica para as pessoas a diferença entre analgesia e anestesia. Tá. O que acontece? São coisas diferentes. A analgesia, ela está dentro do procedimento anestésico, né? É uma das partes do nosso procedimento anestésico, isso que nosso paciente não pode sentir dor, de jeito nenhum, né? Um paciente que sente dor no transcirúrgico é um paciente que a gente vai ter mais demanda no pós, e é um paciente que, dependendo do tipo cirúrgico, ele pode se tornar cronificar, ele pode ser um paciente que vai ser um paciente de dor crônica, né? E daí a gente deixa de ter ali a dor fisiológica, a gente chama, que é o normal, para ter a dor como um problema de saúde, como uma patologia, né? Então, assim, a analgesia, ela é muito ampla. A gente pode ter analgesia pós-operatória, a gente pode ter analgesia antes, mas a analgesia, na realidade, ela é a ausência de dor, é uma das partes que compõem a anestesia. Por exemplo, quando a gente fala uma anestesia geral, né? O que compõe uma anestesia geral? Ausência de dor, né? Inconsciência, relaxamento muscular, insensibilidade. Isso compõe a nossa anestesia geral. E a analgesia é uma das partes que está dentro dela. Uma pergunta, né, que as pessoas fazem, né, durante o consultório, né, mas é tão caro, vou falar sim sobre valores, mas é tão caro uma anestesia inalatória, não dá para fazer anestesia injetável? Mais uma vez, qual a diferença? Tá, então vamos lá. Na realidade, quando a gente fala em valores, né,
como eu já expliquei antes, assim, eu acho, eu vou falar agora por mim, né, e eu peço desculpas aos colegas, mas apesar de a nossa profissão, né, na nossa profissão, nós sermos aptos a realizar uma anestesia, hoje em dia, do jeito que a coisa tá indo, enfim, eu acho imperícia, né, tu tá ali fazendo uma cirurgia e fazendo uma anestesia inalatória. Eu acho uma imperícia, né? Digamos assim, a tua taxa de risco, ela sobe muito, né? Por que acontece isso? Então, por que sobe? Porque tu tem um profissional que estudou, ou fez uma residência, ou fiz uma residência, ou fez um pós. Tu tem um profissional que ele acaba investindo, né, na questão de educação, na questão de cursos, na questão enfim, de buscar educação, conhecimento continuado. Tu tem um profissional que investe em aparelhagens são muito caras, realmente são muito caras. Tu tem um profissional que investe em fármacos bons, tu tem um profissional... Sempre se atualizando, sempre. Tu tem um profissional só para isso ali. Então, realmente, eu acho que não existe como não ter uma diferenciação entre valores, né? E eu tenho certeza que muita gente agora está pensando assim, Sheila e Kátia, mas tem os projetos castrações, e como é que eu vou pagar uma anestesia inalatória? Eu posso falar para vocês que eu trabalhei em vários projetos castrações, em várias cidades, estados também, e o nosso dever hoje aqui é falar da segurança da anestesia, da segurança de ter um anestesiologista atualizado que sabe o que está fazendo. Então, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma anestesia inalatória. Se puder, né, juntar esse dinheiro, diminuir os riscos, se é uma cirurgia que dá para guardar, não é imediata, por exemplo, como uma piometra, uma infecção uterina, tem que ser super urgente. É uma emergência. É uma emergência. O ideal é sim juntar para dar segurança e ter um anestesiologista junto no procedimento. Porque eu fiz muitas, isso que a Sheila falou, eu vou contar para vocês, eu também já anestesiei muito, né? Deu certo. Sim, deu certo, né? Eu trabalhei canis municipais, projetos castrações, deu certo, mas hoje eu afirmo, e os meus clientes que estão assistindo sabem disso, eu não anestesio mais, nunca mais, porque eu sei os riscos, tenho responsabilidade, amo todos os cães, seja de rua ou até os de rua, mas Maria, sim, os meus são todos de rua. Todos merecem um profissional como a Sheila, com anestesia inalatória, todos os animais. Então, se puder juntar o dinheiro, não vou poder fazer agora, junta, porque é para segurança, e isso mesmo, anestesia injetável, que as meninas não falaram aqui, futuramente pode dar problema, sim, em néfrons. A gente tem vários problemas que podem, porque às vezes eu já ouvia muitos colegas dizendo assim, mas eu sempre fiz e deu certo, mas acordou da cirurgia. Mas esse não é o parâmetro, né? Acordar vai. Esse não é o parâmetro. Acordar vai. O problema é depois, é a doença renal que vai chegar antes, né? Já tem uma predisposição, ainda mais felinos, né? Todo mundo, não, é um felino macho, não vou nem colocar no fluido, é rapidinho. Não, a gente está diminuindo a expectativa de vida daquele paciente. Sim. Isso é uma falta de respeito. E quanto mais a gente estuda, assim, anestesiologia, né, e mais as coisas vão evoluindo, mais parâmetros vão surgindo pra gente se inteirar de como esse paciente tá no transoperatório, pra gente saber como é que vai ser o futuro dele, né? Então, tipo assim, claro, a gente falou aqui anestesia inalatória, né, mas é o que eu digo, assim, as pessoas chegam, doutora, vai ser anestesia inalatória? Vai, eu digo assim, mas mais importante que a anestesia inalatória é uma técnica só. Dentro da anestesia inalatória, ela é uma técnica que ela não dá tudo, por exemplo, ela não dá analgesia, a gente tem que complementar. Então, como é que se complementa isso? A gente complementa com bloqueio, a gente complementa com infusões contínuas de fármacos, ou a gente faz daqui a pouco uma infusão contínua, um outro tipo de anestesia que a gente usa, que não é inalatória. Quem vai decidir isso, o melhor, o paciente, é o anestesista, né? Porque às vezes as pessoas chegam... Não é sorteio. São multifatores. É individualizada a anestesia para cada organismo, para cada paciente. Então às vezes as pessoas chegam assim, mas vai ser inalatória, mas às vezes aquele paciente precisa de uma total intravenosa, né? Às vezes o melhor para ele é uma total intravenosa. E uma pergunta. Os riscos, né? Existem raças, tamanhos que aumentam o risco. Quais são as racinhas que a gente não pode nem pensar em não fazer uma anestesia
com um bom anestesista? Não, a gente tem algumas raças mais predispostas. A ter problemas, né? Que são o que a gente chama de braquicefálicos, né? Assim, Carinha achatada, os e não só cães, né? Cães e gatos. E gatos também, os persas. Porque eles têm toda diferente a conformação, né? Então, o que a gente precisa, na realidade, esse paciente, é o que eu brinco, assim, as pessoas, mas ele vai ser entubado calma, ele vai respirar como nunca respirou na vida. O Pug, vai ser o melhor momento. O Bulldog, os Lulus também. Mas esse paciente, Yorks. esse paciente, ele vai ter que ser observado no pós. É o pós que a gente tem que observar no pós-imediato e um pouco depois esse paciente. Porque assim, enquanto ele está entubado, cara, ele está respirando super bem. O problema é o nosso pós quando tu desentuba esse paciente. Aí sim, aí é um paciente que tem que ser observado, não é como um paciente que não seja braquicefálico, ele é um paciente diferenciado, sim. Ele é uma raça que predispõe a mais problemas. E a gente poderia aqui falar sobre raças e sobre uma tarde inteira. Então, existe diferenciações entre as raças. Então, tem raças que é a condição básica, sim, fazer, não dá nem para tentar correr o risco, né? Mas todos merecem esse cuidado. É porque, na realidade, o que acontece é aquela coisa, assim, né? A gente brinca. Se tu for, eu sempre falo, né? Se tu for fazer e eu vou repetir, se tu for fazer um procedimento, né? Quem tu vai querer que faça? Tu vai querer que a enfermeira te anestesie, né? Tu vai querer nada contra a enfermeira, né? Mas tu vai querer um médico veterinário, anestesista, né? Claro. Porque é da competência, né? Então é da competência. Não é o cardiologista, né? Não é, enfim. É um anestesista. E tem um estudo recente, depois eu tenho que buscar fonte para colocar nos comentários quando a gente publicar o vídeo, que o maior número de óbitos em cães e gatos, estou falando na medicina veterinária, o maior número de óbitos na anestesia é por erro humano, mãos humanas. Então isso significa, né, ali no estudo, que infelizmente, né, muitos clínicos, cirurgiões estão anestesiando, que foi aquilo que a Sheila falou há pouco, e que o pessoal tem medo da anestesia. Não, fazendo com um bom anestesista, claro que sempre vai ter risco e a gente explica esses riscos, tem que diminuir através dos exames pré-operatórios, avaliação clínica, né, como um veterinário, mas esse estudo nos mostra que o erro humano é o maior causador de óbitos na anestesia na medicina veterinária. Uma coisa assim que eu falo assim sempre, né, se o tutor, antes do procedimento anestésico, né, puder fazer uma consulta com o anestesista, né, claro, a gente acaba conversando no dia, né, mas o ideal é que conheça antes, né, que tire todas as dúvidas, que marque uma consulta, converse antes, tire todas as dúvidas. Se o anestesista achar que é necessário pedir mais algum tipo de exame, vai ser pedido. Isso é muito importante, sabe, tu conhecer o profissional que vai estar cuidando, né, do amor e da tua vida, sabe? Entendeu? Sim, a pessoa que vai estar lá é um ente da família. Sabe? É como eu falo, é o anjo da guarda que vai estar ali pro outro profissional poder exercer tranquilamente a função dele. É o anjo da guarda, é quem vai estar ali cuidando para que tudo corra bem. Mais uma vez, ninguém trabalha sozinho. Não. Nenhuma. Ninguém trabalha sozinho. Nós somos uma equipe. Se não for uma equipe boa, não tem como, né? Sheila, eu quero que tu fale só rapidamente sobre a anestesia oncológica e a diferença de um paciente rígido, que é um paciente saudável, porque tu é especialista em anestesia oncológica. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. A gente tem alguns anos aí de chão de anestesia oncológica, né? Muito tempo trabalhando com anestesia oncológica. Quando eu saí da residência, eu passei 3 anos trabalhando num lugar que era só oncologia. Então, como eu sempre brinco assim, né? Foram 2 anos de residência em anestesia geral e mais 3 anos em anestesia oncológica, onde eu pude ver muita coisa, né? Trabalhei com bons cirurgiões, pude ver muita coisa e é completamente diferente, né? Para começar, o tutor, né? O tutor que topa realmente, que cuidar de um paciente oncológico, ele é um tutor, assim, ele é diferenciado, porque se envolve, tem muito desgaste, tem muito desgaste psicológico,
tem um desgaste físico, tem um desgaste financeiro, né? Então, ele é um tutor, assim, como eu falo, né? Eu tenho uma paixão pelos pacientes oncológicos, assim, né? Então, ele é um tutor diferenciado nisso. E ele vem pra gente, assim, muito ansioso, né? Nossa, eu tenho casos muito ansiosos. E o nosso paciente, sim, é um paciente que geralmente, não sempre, mas os pacientes oncológicos, eles são pacientes de mais idade, e geralmente, né? Então, geralmente, ele já vem com outras comorbidades também, né? Ou ele já é um renal, ou ele já é um cardiopata, ou uma alteração, né, endócrina. Então, ele é um paciente, assim, que ele requer muitos cuidados e, muitas vezes, até o tipo de tumor, né, que a gente está trabalhando, como, por exemplo, o mastocitoma. Que pode ter um choque anafilático no meio da anestesia. Um tumor completamente diferente, assim, ele é o comportamento dele, né, e o anestesista tem que estar preparado, o anestesista tem que saber trabalhar com ele desde lá da medicação pré-anestésica, né, até o final, assim, tem que saber muito bem como é que é o comportamento do tumor, né, e isso é uma coisa importante, né, porque às vezes o pessoal pensa, não, para ser um anestesista tem que saber ali de fisiologia e fármacos, tem que conhecer muito, estudar muito fisiologia, farmacologia, mas você tem que conhecer muito de patologia. Então, comportamento tumoral e oncologia, para quem trabalha, quem é anestesista que faz oncologia, tem que conhecer de comportamento tumoral. Mais uma vez falando sobre o nosso primeiro episódio, antes de qualquer especialização, ser um bom clínico geral. Entender. Né? A gente tem que entender de tudo um pouco para ser bom naquilo que tu te propõe. Café com Vets aqui, a equipe não é fraca. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma curiosidade. A Sheila já anestesiou jacaré. Sheila, conta pra gente essa história. Não, é verdade? Foi na época da residência. Na época da residência. Isso é o bom da residência, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, da residência, porque te dá a oportunidade de trabalhar, enfim, de ter muita experiência, né? Então, sim, eu me lembro que na noite anterior eu não dormi, né? Estudei para anestesiar aquele jacaré, foi tudo bem. 9 meses depois ela estava sendo, a Tereza Cristina, ela estava sendo reintegrada na natureza. Foi meu trabalho de conclusão, né? Então foi muito, muito gratificante, assim. E se a gente for falar, né, em espécies, serpente, equinos, que é a minha grande paixão de anestesiar. Pássaros. Sim. De pinos, sim. Ontem mesmo eu estava junto com o pessoal com uma coruja, né, uma corujinha, enfim. Então, assim, não fui eu que fiz, mas eu só dei uma ajuda ali pro pessoal. Mas, enfim, o que acontece, né? Esse é o legal da anestesia, né? Tipo assim, a anestesia veterinária, né? Eu tenho colegas que trabalham mais nessa parte de anestesia mais voltada a animais silvestres e exóticos, né? E eu acho muito legal. E eu acho que o futuro da anestesia veterinária, isso para daqui a alguns anos mais, é se subespecializar. Eu acho, tipo assim, como eu, né, que tenho uma grande paixão por trabalhar com anestesia oncológica, eu acho que o futuro é subespecializar. Eu vejo colegas que trabalham direto com anestesia para neuro, né? Verdade. Então eu acho que o futuro é esse, eu acho super legal também, porque a coisa, ao mesmo tempo que eu acho assim que a gente se especializa, a gente nunca pode perder lá, né? As origens. E desde onde a gente tem que vir estudando para conseguir especializar. Mas assim, só relembrando, né? A anestesia não é só para cirurgia. Tem vários exames, ressonância, tomografia, raio-x, exames de raio-x coxofemoral, mobilizar um paciente ou até diminuir o estresse durante aquela manipulação, porque tem paciente que morre de estresse. Dor, né? Dor mata. Né? Gente, dor mata. Dor leva uma convulsão. A dor, dependendo do grau de dor, ela ainda mais felinos. Né? Foi ótimo, meu bar. Tu pode dizer isso melhor. Foi ótimo. Sim. Não adianta. Não, às vezes ela leva a sedação, não. Só que tem que anestesiar, porque senão o paciente vai morrer. Anestesista. Precisa do anestesista. E sim, né? O pessoal me pergunta, eu anestesiei muito tempo para ressonância e para tomografia. Então, assim, o pessoal, mas não dá só para tranquilizar. Não dá. Não dá só para sedar, não dá. Mas qual a diferença, né? Uma coisa, por que tem que anestesiar?
Porque, na realidade, esses exames, isso é uma coisa que eu gosto. Não vamos ficar paradinhos. Eles não causam dor, né? Geralmente não causam dor, a não ser que seja um paciente politraumatizado, enfim, né? Não causam dor, né? Então, qual é o nosso objetivo? Se chega uma pessoa, você diz assim, ó, você tem que ficar quieto, parado nessa posição. Animais não têm essa consciência, né? Tu fica em pânico, mas tu fica parado, né? Tipo isso. Animais não têm essa consciência. Então, na realidade, a anestesia serve só Vou falar da minha área aqui, para endoscopia e colonoscopia. pra deixar eles Importantíssimo. eles ficam imobilizar, assim, né? Então, geralmente, assim, são procedimentos muito rápidos. O nosso paciente, a gente dorme, acabou o exame, já tá acordando. São coisas bem tranquilas, assim, né? Não tem que... Enfim, a gente não precisa de grandes coisas, né? Eu sou meio, como eu falo, né? Sou meio Glorinha Calil, menos é mais na anestesia, né? Porque é bem isso, assim, né? Vamos para a parte das perguntas de vocês. A Rafa está perguntando o seguinte, Sheila, com que idade passa a ser mais perigosa a anestesia em cão saudável? Na realidade, a gente falou sobre isso, né? Vou recapitular. A gente não é a questão da idade, né? Na realidade, como eu falei, eu já tive pacientes de 22, 21, 20, e que foram super bem, né? Na realidade, o que vai nos dizer do perigo, né? É a questão dos exames. Exames para Claro, né? O nosso paciente, quanto mais idosinho, mais cuidado. Não que a gente não tenha cuidado com os outros, não se me entendam isso, mas mais cuidado a gente tem. Mas não é que seja assim, vai ser perigoso, não é? Vai ser limitante, não né? É limitante, Exato. não é limitante. A Marga perguntou, quais os problemas que podem acontecer no pós, na anestesia, em cachorros idosinhos? Então, isso vai depender muito de como foi. É aquilo que a gente falou. Vai depender muito das comorbidades que esse paciente já tinha. Então, né? temos que fazer exames pré-cirúrgicos. Tem que fazer exame pré-cirúrgico, né? Então, isso vai depender das comorbidades. Vai depender de como esse paciente foi na cirurgia, né? Vai depender do próprio problema. Teve alguma intercorrência durante o procedimento? Vai depender da própria patologia, né? Tipo de tumor. Né? Se é por exemplo, se a gente for um falando paciente em oncológico, né? O tipo de tumor. Então, assim, O grau. a gente Tensão e... a gente pode não ter problema nenhum no paciente idoso e tudo bem, geralmente é o que ocorre. E a gente pode ter algumas intercorrências chegando a um desfecho que ninguém quer. Pode acontecer, pode, mas isso vai depender, obviamente, do que a gente já falou, né? Por que esse paciente veio? É isso que a gente fala, não é a questão da idade. A idade, como a gente já falou, não é o impeditivo, não é o limitante. Né? Isso vai depender já de toda a história desse paciente até ele chegar na cirurgia e de como esse paciente vai se comportar na cirurgia. Por isso os exames, quando a gente fala em exames pré-cirúrgicos, eu só vou citar um exemplo aqui. A gente pede os exames sanguíneos, né, função renal e hepática, aquele simples, ecocardiograma, muitas vezes a gente pede. Aconteceu já de uma cadelinha que não tinha nem um ano, foi para castrar, fazer o SH, que a gente chama, né, uma castração simples. E ela estava com todo o hemograma alterado, depois a gente foi, e clinicamente ela estava ótima. Era uma cadelinha de rua, enfim, e ela estava com a doença do carrapato, falando erliquiose. A gente teve que fazer todo o tratamento, porque os riscos dela seriam muito grandes durante o procedimento, porque é uma perda de sangue durante a castração. Então ela teve que fazer todo um tratamento para poder ir, exato, para poder ir para a cirurgia, para passar por uma anestesia segura, né, diminuir os riscos. Então, às vezes a gente fala dos pacientes mais idosos, oncológicos, com comorbidades, mas aquele paciente clinicamente está bem, a gente nem suspeita. Por isso a importância dos exames pré-cirúrgicos. Não é que o veterinário quer que o tutor gaste, é que a gente quer o menor risco para o nosso paciente. Porque a gente sabe que um simples hemograma pode nos dizer tudo. Várias informações. Várias informações. Muitas informações. E o que acontece, né? Por exemplo, eu já vi, e que a Kátia falou ali no começo, né? Que um paciente jovem tal, e já anestesiei pacientes, né? Inclusive, já bloqueei pacientes. Eu lembro uma paciente de 9 meses que ia fazer uma castração, né?
E quando a gente pediu o ecocardio, o eletro, e estava todo O alterado. gatinho dele. E o Eles mandaram ri- o gato dele, gatinho. E o risco de entrar era enorme. Aquele da Elisa. Que Elisa tinha. Aham, a gente teve um gatinho que tinha também um problema seríssimo. E era um gato jovem. Então, é aquela coisa. E muitas vezes, a gente pensa, então, para uma cardíaca não limitante. Não, depende como esse problema tiver. Depende, né? E isso quem vai dizer, claro, a gente junto com o cardiologista, enfim, isso tudo é avaliado, na realidade, em equipe, né? Vamos a mais uma pergunta. A Júlia perguntou: na prática clínica, qual parâmetro de monitoramento você considera mais subestimado por colegas recém-formados, mas que faz grande diferença na segurança anestésica? Olha que pergunta bem formulada. O que eu vou dizer assim, eu não posso falar pelos colegas. Claro. Não posso, assim, realmente não poderia falar sobre isso, assim. Mas o que eu vejo, né? Isso é uma crítica minha, né? Depois de 19 anos, 20 anos agora em janeiro, E tem todo o direito. que tá fazendo que a gente se dedica à anestesia, né? O que eu vou dizer, assim, eu vejo hoje em dia o pessoal se encantando pela anestesia, eu acho ótimo, acho que o pessoal tem que entrar e tem que fazer, mas tem coisas que é muita fisiologia, muita farmacologia, né? Muita. Entender muito de clínica, tem que entender de clínica para ser um anestesista, de cirurgia, de patologia, enfim. Às vezes a gente tem muita ânsia em chegar em certo ponto e esquece, né, que a gente tem que subir certos degraus até chegar lá. E eu acho que tem lugar para todo mundo, né? A gente só tem que saber das nossas competências. Por exemplo, todo mundo tem que começar por algum lugar, né? E eu acho que quem está começando agora, né, não pode sair fazendo uma tora com um paciente que está super alterado, com alterações, enfim, eu acho que as coisas têm um caminho a ser seguido, né? Eu falo assim, né? São os degraus. São os degraus do conhecimento, né? Então eu não diria assim um parâmetro. Ninguém se forma já sabendo tudo, né? Então, não existe isso. Então eu acho que existem caminhos a ser seguido e não um parâmetro, né? Um parâmetro, assim, eu não posso falar, obviamente, pelos colegas, né? Mas existem caminhos que têm que ser seguidos pelos colegas para realmente segurança, né? Ótimo conselho. Sheila, diz aqui pra gente, se tu tivesse que dar um conselho para tutor e para os colegas, né, os futuros colegas veterinários, qual conselho tu darias? Para tutor. Então, vamos retomar, né, aquela coisa. Reconheça sempre o profissional que vai estar lá cuidando do amor da sua vida, né, que vai ser o anjo da guarda dele. Então, conheça sempre o profissional, converse com ele, tente saber sobre a experiência dele, né? Experiência é uma coisa muito importante. Tente saber da experiência, é o que eu digo, né? Se você estivesse num avião, quem você queria que fosse o piloto? Né? Com quantas horas de voo você queria que seu piloto tivesse? Né? Eu ia querer o piloto com mais horas de voo possível, né? Então, é isso, assim, para os tutores, né? Conheça. Se eu pudesse dar uma dica para quem quer entrar... Para os colegas veterinários que querem ir para anestesia, então, o que tu diria? Muita fisiologia, muita farmacologia. Antes de ficar estudando... E acompanhar também, né? Acompanhar-los. A gente às vezes vai muito por modismo, assim, né? Então, antes de ficar só focando em técnica, porque a técnica é fácil da gente aprender na realidade, e conhecer o que realmente é o alicerce, né? Toda casa precisa de um alicerce, a anestesia precisa de um alicerce. O alicerce é fisiologia, farmacologia, clínica, patologia. Esses são nossos alicerces, assim, que a gente tem que ter muito bem estruturado, porque no momento que o teu, algum equipamento não funcionar, alguma coisa, tu precisa saber essa outra parte. Gente, olha só, a gente está pensando em convidar tutores e também nossos colegas especialistas para participar do Café com Vets. Hoje foi aqui na Cafeteria Bistrô
Que Bueno, no bairro Rio Branco, maravilhoso, o local maravilhoso, o café é uma delícia. Muito aconchegante. Uma delícia mesmo. Então, mas a gente quer saber assim, ó, se você é tutor responsável pelo cão e gato e se você é especialista, entre em contato na nossa página, porque a gente quer te convidar para estar aqui, ó, sentadinho do nosso lado. A gente promete que vai ser bem boazinho nas perguntas, mas vai ser um prazer estar com vocês aqui junto no nosso Café com Vets. Curta, compartilhe, mande para os amigos. Página, então, café.convetes e também no YouTube, café.convetes. Muito obrigada. E o nosso episódio vai ser com a nossa querida Marilda. Vamos falar sobre Gastroenterologia, a gente vai falar de alimentação, vamos falar das doenças mais comuns e tirar as dúvidas de vocês, com todo carinho. e uma coisa muito comum hoje são as desbioses alimentares, os problemas alimentares, né? diarreia. E aí, você vai dar antibiótico? Ah, ótimo. Então tá, gente. Curte, compartilha, acompanha, que vem muita coisa boa por aí. Nos sigam. Tchau! Tchau!